Fala você ligado na rádio Imprensa Jovem, beleza? Aqui quem fala é o repórter Guilherme, da Dr. João Augusto Breves. E hoje estou aqui com James Burke, que é um dos professores da Microsoft, que trabalha aqui dentro e lá fora da Microsoft. Bom, o que o senhor está fazendo aqui na Bienal do Livro? Currently, I am a teacher in Bellevue, Washington. I teach engineering, and my goals are bringing engineering and technology skills to all the children around the world, and working with people to understand how technology can be integrated into a traditional school that normally doesn't have technology. Bom, o meu tá funcionando? Tá. Então, o James, ele é professor de engenharia nos Estados Unidos, e aí pela Microsoft ele está aqui hoje para mostrar para as pessoas da Feira do Livro, para as pessoas que conhecem aí o stand Hacking STEM, né, da Microsoft, a entender que a tecnologia pode ser aplicada na escola tradicional e que a interdisciplinaridade entre as ciências também pode ser aplicada na escola tradicional. Ok, então. O que você acredita que é necessário para a tecnologia alcançar os locais distantes? Can be aid to the technology being broadcasting the inter-country of Brazil and of the United States. Say that again? So what the challenge that... Oh, the challenge. Well, many of the challenges, I think, you're going to have the same challenges that we have in America. The challenges of that being technology requires money, and money needs to be equally distributed so that kids from all over Brazil, and the same way we have in America, we need to make sure that all students have access to technology. And the biggest obstacle, though, is the money and the funding of the schools. And what we need to do is to make sure that we can make education accessible. And what we've done at Microsoft, in order to encourage students, especially girls, to get interested in engineering and technology, is to create a low-cost solution to bringing 21st century skills to students. Bom, então o James disse que um dos grandes desafios aí para se chegar com a tecnologia em todos os espaços, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ele acha que é o mesmo, que é a questão do dinheiro, o quanto se divide aí igualmente esse dinheiro e o quanto se traz de fundos para que se desenvolva a tecnologia em espaços mais distantes, em locais que hoje a gente tem desprovido, aí pensando no Brasil, a gente tem muitos espaços, e aí dentro da Microsoft o grande trabalho é que encoraje os alunos, né, que estão hoje na escola, e principalmente as garotas, a desenvolver as habilidades do século XXI, que estão aí permeadas pela engenharia, pela ciência, pela tecnologia, pela matemática, com soluções de baixo custo. Então, para além de ter mais dinheiro, se você consegue desenvolver aplicativos ou consegue desenvolver produtos de baixo custo, você consegue ajudar também nessa diminuição das distinções. Bom, você acha que a tecnologia prejudica a educação de qual forma? De alguma forma? So what that technology can make as distractions in the education? Yes, technology can be a major distraction in education. I see it with my students in the classroom. I'll be wanting them to learn programming, and the next thing I know, they're playing games on the computer. They're texting their friends and social networking. So what I have done is I've tried to integrate games and social networking into my curriculum. So a word to the teachers out there that are nervous about bringing technology into the classrooms is you need to learn to integrate what the students like and turn that into an educational experience. Então, ele disse que a tecnologia lá, na verdade, dentro da escola, ela tem esse potencial de distração muito grande, né? Os alunos, eles têm um desenvolvimento dentro das redes sociais, dos jogos, muito maior do que dentro da própria escola e do desenvolvimento dos conteúdos. E aí uma missão que ele tem enquanto professor é tentar trabalhar com essas questões que os alunos gostam para usar os conceitos dele. Então, introduzir o jogo dentro da sala de aula, introduzir essa relação da rede social dentro da sala de aula, são coisas que ajudam aí a diminuir um pouco essa distração que a tecnologia pode trazer para a educação. And I'd also like to say a key element to this is
to not be afraid to let the kids play when they're learning. Education can be fun, and you need to make it fun for the students. And if you make education fun, then you don't have that distraction. The kids will want to be engaged in your curriculum. And that's what I try to do in my classroom, and what I try to do with my students is to bring a sense of wonderment into the classroom so that the students want to participate. Então, uma coisa que ele diz ser um elemento chave aí para dentro da educação é não ter medo de deixar as crianças jogar. Não ter medo de deixar a educação ser mais divertida do que é. Quando você deixa a criança jogar, quando você envolve essas questões que as crianças gostam dentro da sala, elas ficam naturalmente engajadas, e aí você consegue trabalhar com o seu currículo, aquilo que você está elaborando para desenvolver conceitualmente com os alunos, por meio desses jogos e por meio desse movimento mais divertido que a criança consegue trazer. Para finalizar, qual é o seu estilo de literatura e se você acredita que a literatura combina com a tecnologia? So, States or in the world, and if you add what is the way to match the traditional writing and technology? Well, one of the things that I recommend with all my students is that they engage in what we call the old school way of doing things. An engineer needs to be a designer, and a designer needs to understand people. And the best way to understand human beings is to read literature. And so I encourage all of my students to just read all kinds of books, whether that be for pleasure or whether that be for some type of training. You need to be able to understand human beings in order to incorporate technology. The corporations and the businesses of tomorrow, they need 21st century skills, but you also need 19th century and 18th century understanding of humanity in order to bring that together. And so you need a good understanding or a good balance of the old and the new. One eye on the past, one eye on the future. Oh, my favorite literature, I would say science fiction. I love books about science and engineering and how it can be used in the future. Então, James disse que ele, dentro das aulas de engenharia dele, trabalha muito com a necessidade dos alunos trabalharem enquanto designers, e para você ser um designer, você tem que ter o lado humano, tem que entender o lado humano. E para isso, ele sempre pede para que os alunos leiam as literaturas do século XVIII, do século XIX, porque, como ele disse, você sempre tem que ter o entendimento dos séculos passados e o foco no século presente e no século futuro. É esse movimento que, principalmente dentro do desenvolvimento dessas habilidades do século XXI, você vai conseguir ser mais sólido. E a literatura favorita dele é ficção científica, é o que ele mais gosta. Engenharia, ficção científica são os livros que ele mais gosta de ler. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, principalmente do senhor, que foi uma grande honra estar entrevistando vocês. E é isso, galera. Até a próxima. Bem, Imprensa Jovem, na Bienal do Livro 2018. Well, thank you very much. I'm very happy to be here, and I look forward to coming back and helping any teacher in Brazil that would like to learn how to incorporate technology in a traditional classroom. I understand the pressures of bringing children into the future, and I'm here. Então, ele agradece e espera voltar em breve para o Brasil e ajudar os professores que ele conseguir, principalmente aqui, a incorporar a escola tradicional e essa tecnologia nova dentro das salas de aula. Ele sabe que a pressão é grande e que esse movimento, às vezes, não é fácil, mas ele está aí para ajudar. É isso.